Podeis assentar. Palavra de Deus aqui em Atos, capítulo 1, versículo 10. Declara aqui que os apóstolos, os discípulos, aqueles homens que o Senhor Jesus tinha escolhido para que Ele pudesse transmitir os seus ensinamentos, ficam ali, aquele último momento que eles têm ali de contato, com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, depois que Ele morreu e Ele ressuscita, e a palavra de Deus declara que Ele fica ali durante 40 dias. Ele aparece, desaparece, aparece aos discípulos, e Ele está ali ensinando, continua os ensinamentos de Cristo aos discípulos. Ele continua dando os seus ensinamentos aos discípulos. E a palavra de Deus vai nos mostrar aqui no versículo 3, que diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O Senhor Jesus continuou, a dar os seus ensinamentos aos seus escolhidos, aos seus apóstolos, para que eles pudessem levar a mensagem de Cristo adiante. E Jesus estava ali com eles, Jesus estava nos seus últimos momentos ali, de contato ali com os discípulos. Os discípulos também, os últimos momentos ali de contato com o Senhor Jesus, antes da sua ascensão aos céus. E no versículo 11 nós vemos que os discípulos continuavam a olhar para o céu mesmo após a ascensão de Jesus. E a palavra declara, que 2 homens vestidos de branco aparecem ali aos discípulos e falam com eles, E se nós prestarmos bastante atenção na palavra de Deus, nós vemos que foi ali uma repreensãozinha, daqueles homens aos discípulos. Porque se nós olharmos o contexto aqui dessa passagem, que vai do versículo 1 até o versículo 11, nós vemos que Jesus aparece aos discípulos, fala com eles, dá os seus ensinamentos. E a palavra declara que aqui, no versículo 6, que os discípulos questionam a Jesus. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E o Senhor, responde a eles: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Os discípulos ali parados, olhando, para os céus, vendo o Senhor Jesus subir, e aqueles 2 homens vestidos de branco chegam a eles e repreende eles: olha, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir.
E o que pode ter acontecido ali é que eles poderiam estar tristes ou até mesmo um pouco decepcionados, porque o que eles esperavam de Cristo, né? Eles esperavam que o Senhor restaurasse Israel, que Israel fosse livre, não estivesse sob o jugo dos romanos, e que Jesus Cristo reinasse sobre eles ali. Era isso que eles esperavam, só que isso não aconteceu, né? Mas, se olharmos de outra forma, nós vemos também que são os últimos momentos de Cristo ali com eles. E Cristo não vai mais aparecer para eles, ali pessoalmente, né? Não vai mais aparecer, ele vai subir para estar com o Pai, né? E ele declara que está subindo para preparar um lugar, né, para a igreja. E eles estão ali naquele momento olhando o Senhor Jesus subindo aos céus, a ascensão de Jesus Cristo. E eu creio que há ali, né, eles têm a alegria de rever a Cristo, mas também a tristeza de que sabem que eles não verão mais aquele amigo que eles tinham, o mestre deles, aquela pessoa a quem eles seguiam e que eles largaram tudo para seguir. Eles não veriam mais pessoalmente esse Jesus ali com eles. Então, eles ficam ali olhando para os céus, olhando aquele momento, o Senhor Jesus subindo, e a palavra declara que as nuvens vão encobrindo ali, né, a Jesus subir. E eu creio que chega um momento que eles não estão vendo mais, mas eles continuam olhando para o céu. E é nesse momento que aparecem esses dois homens de branco e fala com eles. E qual que é a lição que nós tomamos, né, dessa passagem? A primeira lição que eu aprendo aqui é que quando Jesus nos dá uma ordem, nós devemos cumprir, mesmo que leve tempo. No versículo 4 diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. O Senhor deu uma ordem aos discípulos: não saiam de Jerusalém, fiquem, né, esperem pela promessa da qual eu falei a vocês, até que o Espírito Santo venha sobre a vida deles, até que eles sejam ali batizados com o Espírito Santo. Então, quando o Senhor Jesus nos dá uma ordem, nós temos que cumprir esta ordem. Nós temos que fazer a vontade dele. Muitas das vezes o Senhor fala conosco, ele nos avisa, ele fala antecipadamente conosco: não faça isso, ou vá por aqui, não vá por ali. Ele nos alerta. E quando o Senhor Jesus fala conosco, nós temos que dar ouvido para ele. Temos que dar ouvido ao nosso Senhor Jesus e temos que cumprir aquilo que o Senhor Jesus está falando conosco. A segunda coisa, não compete a nós questionarmos o Senhor. O tempo é dele, o trabalhar é dele. O versículo 7 diz assim: ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Muitas das vezes queremos saber, questionar ao nosso Senhor Jesus: por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo?
Qual o momento que o Senhor Jesus vai me tirar dessa situação? Qual o momento que o Senhor Jesus vai agir? Qual o momento que o Senhor Jesus vai trabalhar? Qual o momento que Ele vai me tirar dessa situação? Não compete a nós. O tempo é de Deus. Então não compete a nós ficarmos questionando a Ele. O Senhor tem o seu tempo de trabalhar, Ele tem um momento de trabalhar, e é dele, o tempo é dele, o trabalhar é dele. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Não dá para entender a mente do Senhor, a forma como Ele age, como Ele trabalha. Isso não compete a nós. E a terceira coisa que eu aprendo aqui é que somos testemunhas de Cristo enquanto estivermos na terra. E como testemunhas devemos fazer a obra do nosso Senhor e levar a palavra dele ao que está necessitado. Testemunhar do seu amor. Somos testemunhas. O Senhor deixou os apóstolos como testemunhas e os apóstolos deixaram a igreja como testemunha. Então nós temos que testemunhar a Cristo. Nós temos que viver como Cristo viveu, fazer o que Cristo fez, amar como Cristo amou. É isso, ser uma testemunha de Cristo é isso. É fazer a vontade dEle, é levar a palavra ao que está cativo, ao que está oprimido, é fazer a obra do Senhor. Isso é ser uma testemunha de Cristo. Isso é testemunhar Cristo. Fazer a vontade dEle. E o versículo 8 declara: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor, Ele promete o Espírito Santo e Ele dá o Espírito Santo para nós. Através do Espírito Santo nós temos força, nós temos poder, porque é a palavra que está declarando isso. Receberão poder quando o Espírito Santo descer. Então nenhum mal pode se levantar contra a nossa vida, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor, que é muito mais poderoso. O Espírito Santo do Senhor, do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Esse Espírito está em nós. Ele deixou para nós como um presente para nós, o Espírito Santo. Então nós temos poder. Ele nos dá poder para pisar na cabeça de serpentes, para fazer obra maior do que as obras maiores que Jesus fez. Ele mesmo declara na palavra dele: vocês farão obras maiores do que as minhas. Mas precisa crer, precisa confiar. E precisa estar na posição, precisa estar fazendo a vontade dEle, precisa estar na palavra, vivendo a palavra dEle, para que possa fazer as obras maiores que Ele mesmo falou que nós faríamos. E olha que Cristo fez muita coisa. Quantos foram curados? Quantos foram libertos? Quantos enxergaram? Quantos andaram? Quantos ouviram? Quantos tiveram sua pele limpa? Quantos viveram novamente? Ressuscitaram? E quantos foram libertos ali? Se olharmos a vida de cada um dos discípulos, dos apóstolos, antes de conhecer a Cristo, nós vamos olhar e ver, são homens que
né? Aos olhos da sociedade, aos nossos olhos, pessoas que nós julgamos como ímpios aí fora, né? Pessoas que fazem coisas erradas. E o Senhor Jesus transformou a vida desses homens. Transformou a vida desses homens, de Pedro, transformou a vida de Mateus e dos outros discípulos. E o quarto ensinamento que eu aprendo aqui com esta palavra é que Jesus voltará. Ele voltará e vai levar a sua igreja, né? Vamos ficar olhando para cima, tristes, decepcionados? Vamos deixar as situações nos abater? Vamos ficar chateados, magoados por algo que não aconteceu ou por algo que não recebemos? Ou vamos nos levantar e fazer a vontade do nosso Pai, do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus? As situações vão influenciar na nossa vida? Nós vamos deixar que as situações aí do mundo aí fora venham influenciar na nossa vida? Ou nós vamos nos levantar e fazer o que o nosso Senhor Jesus quer? Quer levar a palavra dEle, quer estar mais perto dEle, quer fazer a obra dEle, quer louvar, quer adorar. Esses dois homens de branco que estão ali falando com os apóstolos, né? Estão falando, olha, de uma outra forma que eu enxergo aqui confiem, tenham fé, né? Reajam, façam a vontade do seu mestre, divulguem o que vocês aprenderam dele. É isso que eu vejo aqui. Porque eles estão ali parados olhando. Até aquele momento, eu acredito que os apóstolos estão ali. O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Eles tinham aprendido, sim, com o Mestre, muitas coisas. Mas eles estão ali, eles não viram a mudança que eles queriam ver sobre Israel. E eles também estão vendo que são os últimos momentos que eles têm ali com o seu Mestre. E que era um amigo deles, né? O amigo deles, aquele amigo amoroso, carinhoso que eles tinham. Aquela pessoa que ensinava, que corrigia, mas com amor. Eu acredito que para os discípulos não foi fácil, né? Aquele momento ali. Não foi fácil ver o Mestre partir, subir aos céus, né? Mas eles obedeceram ao Senhor, né? Eles obedeceram a Jesus, porque Jesus disse para eles, ficarem em Jerusalém, e eles ficaram, né? E eles receberam o Espírito Santo do Senhor, e o Espírito Santo que eles receberam deu para eles poder, deu para eles força, deu ousadia, deu autoridade. E a partir desse momento, a partir do momento que eles têm ali o Espírito Santo de Deus em suas vidas, eles começam a fazer a grande obra que o Senhor Jesus colocou na vida deles. A igreja do Senhor Jesus começa a nascer ali, com os discípulos, com os apóstolos. E eles começam a levar a palavra de Deus, assim como diz a palavra, aos quatro cantos de Israel, de Samaria.
E nós vemos que a palavra, ela se expande, ela começa a se espalhar, porque depois vem Paulo começa a pregar a palavra de Deus fora de Jerusalém. Nós vemos que ele vai alcançar outras vidas fora de Jerusalém. E a igreja do Senhor Jesus só começa a crescer e a crescer e a crescer. E olha onde nós estamos hoje. O Espírito Santo que desceu sobre a vida dos apóstolos é o mesmo Espírito que habita em nós. É o mesmo Espírito que nos consola e que nos dá força. É o mesmo Espírito, né? A partir do momento ali que esses homens receberam o Espírito Santo, eu creio que a vida deles mudaram, a visão que eles tinham mudaram, toda a percepção, tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus começou a fazer sentido. E é a partir daquele momento que eles começam a agir. Como que é maravilhoso o agir de Deus na nossa vida. Como que é maravilhoso quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Que possamos então estar mais perto do Senhor. Que não venhamos nos afastar do Senhor. Que não venhamos deixar situações influenciar a nossa vida, que não venhamos ficar parados, que não venhamos ficar olhando para cima, assim como esses discípulos ali parados, mas que venhamos reagir, que venhamos, através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, fazer a vontade do nosso Pai, levar a palavra, falar do amor de Cristo e ser testemunha de Cristo e ser um cristão, uma cópia de Cristo aqui nesta terra, um verdadeiro cristão. Amém? Deus abençoe a vida de cada um.